Então, meus amigos, minhas amigas, meus queridos, minhas queridas, retornamos falando sobre o quinto princípio, em sentido estrito, previsto na Constituição Federal, o quinto princípio de direito econômico do nosso sistema econômico brasileiro. É o princípio da livre concorrência. Depois eu vou explicar melhor esse quadro aqui, mas é um quadro que mostra quais são os maiores conglomerados empresariais do setor de alimentação, eu acho. E aí você vê que esse princípio da livre concorrência, ele é quase que uma ficção. Porque você não quer, não quero que haja monopólio. Só que aí você vai ver cada uma dessas grandes empresas aqui citadas, tem várias pequenas empresas, é acionista majoritário de várias pequenas empresas, ou tem maior parte do capital votante de várias outras empresas. E essas empresas concorrem entre elas, mas acaba que é um pouco fictícia essa ideia de livre concorrência. Mas acreditar em ficção às vezes é bom, né? Exercício de fé. Eu vou continuar. Livre concorrência, qual que é o sentido aqui no direito econômico e no direito constitucional brasileiro? Portanto, quando a Constituição Federal de 88 fala em livre concorrência, ela alega que o mercado, certo setor do mercado, tem que ser competitivo. Então, se existe algo de bom no capitalismo, é a competição, principalmente. Com a competição, normalmente, se descobrem novas formas de produção, novas maneiras, a melhoria tecnológica na busca de otimização do resultado, na busca de otimização do lucro, há maior concorrência e uma rivalidade maior no mercado também costuma levar a uma diminuição dos preços para o consumidor. Se há uma diminuição dos preços para o consumidor daquele produto, o consumidor pode consumir outra coisa. E se há maior concorrência, há mais empresas dentro desse mercado, mais empresas dentro desse mercado contratam mais pessoas. Então, se há algo bom do capitalismo, quer dizer, há muita coisa boa, né? Falando assim, vocês vão achar que eu sou comunista, mas há muita coisa boa do capitalismo, eu adoro o capitalismo, né? Ainda bem que a gente tem computador, tem tanta coisa aqui. Mas o melhor para mim do capitalismo é uma concorrência forte, é um mercado competitivo. O mercado competitivo é o melhor que a gente pode ter, o melhor cenário que a gente pode ter no capitalismo, no sistema capitalista. E esse mercado competitivo, a gente fala em mercado competitivo, a gente fala em um mercado fundado na rivalidade entre aqueles que exploram certo mercado. Quanto maior rivalidade no mercado, então, entre aqueles que são os agentes, aqueles que são os produtores, os vendedores, os fornecedores, melhor para o consumidor, melhor também para a sociedade, porque há maior possibilidade de empregos. E qual que é o papel do direito aqui, principalmente? É garantir a entrada e a capacidade de concorrência, a entrada, lembrando a livre iniciativa, e a capacidade de concorrência de quem quiser participar daquele mercado. Nossa, mas eu sou uma pessoa que nunca participei de certo mercado, então eu nunca investi no mercado de óleo e gás. Mas agora eu quero criar uma empresa, fiquei rico no setor de construção, quero criar uma empresa que explore óleo e gás ou que explore mineração. E aí, qual que é o papel do direito, e especificamente do direito econômico? Permitir que, se você tem essa vontade, se você tem esse desejo, esse sonho como empreendedor, você consiga entrar nesse mercado cumprindo certas regras, é óbvio, e mais do que isso, que você consiga concorrer neste mercado, que os outros atores não te atrapalhem a entrar no mercado. Costuma acontecer de certos mercados serem marcados por cartéis, formação de cartéis. Quando a gente fala em cartel, a gente costuma vincular isso a cartel de tráfico de drogas, mas não é essa a ideia. Que também pode ser, né? Você pode usar como exemplo. Não sei se vocês já viram Narcos México, né? A nova temporada do Narcos é Narcos México. Então, a segunda temporada do Narcos México. E lá fala sobre a formação de um cartel, o cartel de Sinaloa. E por que se fala em cartel? Porque uma pessoa
reuniu todos os produtores da droga específica lá, não estou fazendo apologia à utilização de drogas, não, só estou dando um exemplo econômico, reuniu os produtores e vendedores daquele produto e fixou um preço. Quando você fixa um preço, você forma um cartel, e isso é ruim, porque aí a gente tem uma distorção da concorrência. Aqui em Belo Horizonte, especificamente, a gente tem uma tragédia vinculada à formação de cartéis na região, né? Tínhamos o cartel dos postos de gasolina. Então, os postos de gasolina, os donos combinavam os preços. E se eles estão combinando o preço, não está acontecendo uma concorrência, um mercado competitivo. Se eles estão combinando preços e eu quero entrar nesse mercado formado por um cartel, eu vou ter problemas. Por quê? Porque eles não querem um estranho, eles não sabem se esse estranho vai concordar com o preço, então eles vão tentar evitar, vão tentar me sabotar a todo momento. E aí eu entro, diminuo o meu preço, põe o preço lá embaixo. O que acontece? Ameaças de morte, normalmente, sabotagem. Então, um dos principais funções aqui do direito é evitar essas situações, esses oligopólios e essas formações de cartéis. Aqui em BH, especificamente, a gente teve esse caso dos cartéis dos postos de gasolina, e pior que isso, que certos postos mantiveram o preço vendendo gasolina adulterada. Aí teve um promotor público que enfrentou um desses proprietários e foi assassinado, né? Aqui perto da Prudente de Moraes, em frente a um posto de gasolina, em frente, olha só, né? A ironia, em frente, na esquina de ironia não, né? Foi planejado, em frente o posto de gasolina da Petrobras, da BR Petrobras ali, quase já saindo da Prudente. É o promotor Lins do Rego, foi assassinado ali. Bom, o que significa livre concorrência para o direito econômico brasileiro? Consiste de forma muito básica na existência de diversos produtores, diversos prestadores de serviços, ou seja, diversas empresas atuando naquele setor. Diversas empresas atuando naquele setor. Quer ver os Estados Unidos é o país que, quando a gente pensa em capitalismo, deve ser o principal país capitalista do mundo, né? E quer ver um setor onde eles não têm tanta... Quer dizer, existe concorrência, mas não são abertos à entrada de novos participantes? Nos esportes. Nos esportes americanos não tem queda e ascensão, né? Tipo, Série A, Série B, lembrando que o Cruzeiro está na Série B, claro, como sempre, né? E está lá no seu lugar, vai voltar só em 2023, se voltar. Então, o Cruzeiro lá na Série B, se ele fosse um time americano... Machuca não. Se fosse uma equipe americana, ele não teria acontecido o descenso, porque lá nos esportes americanos você tem um grupo fechado e eles participam da liga. Então, no basquete não tem primeira divisão, segunda divisão, no futebol americano, no beisebol, não, são sempre os mesmos, né? Eles ficam disputando entre eles, mas não tem entrada de novos times. Então não tem assim essa livre concorrência lá nos esportes, não tem concorrência, mas não é tão livre porque normalmente não entra novos. Na Major League Soccer, que é de futebol, toda hora a gente vê surgindo um time novo, inclusive o David Beckham é dono de um time agora, Los Angeles tem 2 times, porque a tentativa lá é de fazer o futebol ficar mais popular e várias cidades ainda têm possibilidade de entrar no grupo seleto da Major League Soccer. Então, continuando, a ideia geral é essa, né? É permitir que quem quiser preencher os requisitos entre no mercado e possa participar competitivamente deste mercado. Rodrigo. Oi, Wander. Essa questão dos cartéis que você está falando aí, até hoje existe, né, também com as pequenas empresas, né? Em qual setor especificamente, mano? É um setor assim de... Igual eu mexo com venda, com entrega. Uhum. Às vezes eu estou entregando um produto para um cliente e o cara fala, não, e lá embaixo, como é que tá? Lá embaixo vocês estão vendendo com o mesmo preço que eu estou vendendo. Se tipo, não estiver vendendo com o mesmo preço, a gente tem que ir lá conversar com o cara. Tem que ser tudo o mesmo preço que a gente está vendendo, sabe? Sim, isso é a formação de cartel. Isso Eles fazem isso direto nas entregas, sabe? Não sabia, mas isso é vedado pelo direito brasileiro, pelo direito econômico. Bem lembrado.
Realmente isso é uma formação de cartel que a gente não quer. É igual essas empresas, assim, um exemplo, essas empresas que vendem, esses quiosques que vendem açaí, eu faço muitas entregas, então eles têm que estar com o preço tudo igual, senão o cara vai lá e, não, tem que vender do mesmo preço que eu estou vendendo, você não pode abaixar, não. Então, assim, hoje mesmo eu presenciei isso, então, assim, para todo lado tem, né? Tem. Infelizmente, isso tem repercussões ruins, porque isso impede a concorrência. Então, eu faço possível proteger esse tipo de prática. Beleza. Valeu, Anderson. Galera, o microfone tá muito barulhento aí, ó. É do Anderson, a família dele é muito grande. E toda vez que ele vai falar, quando ele abre o microfone... 8 filhos cruzeirense é foda. Muita gente falando. Então, vamos lá. O que é livre concorrência para a doutrina? A doutrina do Tércio Sampaio Ferraz, um justo filósofo brasileiro. O professor Tércio Sampaio é muito citado em metodologia, em filosofia e em introdução ao estudo do direito. O professor Tércio Sampaio Ferraz, a livre concorrência de que fala a atual Constituição, como um dos princípios da ordem econômica, ou seja, está lá no rol do artigo 170, mais especificamente no inciso 4, não é a do mercado concorrencial oitocentista. Quando se diz que oitocentista é do século XVIII, de estrutura atomística e fluida, isto é, exigência estrita de pluralidade de agentes, influência isolada e dominadora de um ou uns sobre os outros. Trata-se modernamente de um processo comportamental competitivo que admite gradações tanto de pluralidade quanto de fluidez. O professor Tércio complicou um pouco aqui o conceito, né? Mas ele estava querendo falar que o que a gente quer hoje, ao falar em livre concorrência, é um mercado fluido, um mercado dinâmico, plural, que evite dominação, que evite formação de cartel e que evite que um grande domine os pequenos. Então, o mercado de sanduíches, durante muito tempo a gente tinha o McDonald's dominando tudo, o Burger King dominando tudo. Hoje a gente tem várias hamburguerias artesanais. O mercado das cervejas já foi assim também. A gente não quer isso, a gente quer concorrência, porque normalmente a concorrência leva mais empregos, leva a mais empresas, portanto mais emprego, mais recolhimento de tributos, mais produção de tecnologia, porque você pode inventar uma tecnologia lá para a sua empresa, porque você precisa, está desesperado para ganhar. A gente sabe que muitas vezes no desespero que a gente tem ideias boas. Então, a maior concorrência é o melhor do sistema capitalista. Por outro lado, já citei aqui alguns daqueles que eu considero que são bons efeitos da ampla concorrência. A gente pode também, pensando no momento contrário, né, na falta de concorrência, a gente tem alguns efeitos danosos. E quais seriam os efeitos danosos da falta de concorrência, que historicamente já se registrou? Primeiro, a imposição de preços, como no caso dos cartéis. Cartel de cerveja, cartel de posto de gasolina ou cartel de açaí, citado pelo Wanderson, né? O Wanderson, não sei, tem horas que eu falo Wanderson, mas eu sei que é você, tá? Sabe o que é você. Então, imposição de preços. Se essas pessoas estão impondo um preço, esse mercado não está competitivo. E o que é ruim no mercado que não é competitivo? É estagnação. Esses caras com esse preço, eles causam distorções no que a gente pensa no mercado saudável. Porque se impõe preços, quem vai ser lesado é o consumidor. E assim impõe preços, e se não tem concorrência, eles ficam satisfeitos. Então eles não inovam, eles não contratam mais, estão satisfeitos, estão estagnados. Então, primeiro, imposição de preço, imposição de produtos, já que não tem novos fornecedores, não vai ter novos produtos, vai ter só aquele produto ali. Então eu quero certo tipo de arroz, a taça quer certo tipo de arroz sim, mas aqui não tem. Então vou no outro supermercado, não, aqui também não tem, vou em 3, 4 supermercados, não tem. Pô, por que não tem? Naquele outro que fechou tinha. Exatamente, é por isso que ele fechou, porque ele tentou sair do mercado já estabelecido ali naquele cartel. E num mercado sem concorrência, com um fornecedor só, vamos supor, esse fornecedor impõe o que ele quiser. É o que acontecia muito no Brasil, né? Um Brasil mais rural, que às vezes naquelas localidades tinha um supermercado, 2 supermercados. Aqueles supermercados viam o que o outro estava
fornecendo. Ele está fornecendo tal e eu estou fornecendo X. Essas pessoas entravam em contato e combinavam, vamos fazer o seguinte, vamos cada um fornecer só tal tipo de arroz, ou então, se eu vou fornecer certo arroz diferente, você vai fornecer um feijão diferente, aí a gente combina, sai bom para todo mundo, tá? Todo mundo ganha. O que você acha? Concordo. Isso é um mercado concorrencial? Não. Quem perde com isso? O consumidor. Porque aí ele não vai ter a pluralidade de produtos que normalmente se busca. Então ele quer fazer um risoto na casa dele. Não vai ter arroz de risoto. Vai ter no máximo arroz integral. É um exemplo de efeito danoso do mercado sem concorrência. Terceiro, despreocupação com os custos de produção. Porque se não tem concorrência, você não precisa diminuir os seus custos de produção. Só você fornece os bens, só você vai ganhar com aquele fornecimento. Então, para que você vai diminuir os seus custos de produção? Não precisa diminuir os custos de produção, basta aumentar o valor do produto. Eu sou monopolista, só eu que forneço sanduíches na grande metrópole mineira, que é Barão de Cocais, onde o professor aqui cresceu. Então, eu era o único fornecedor de sanduíches lá, vamos supor, né? O Marco Rojas abriu uma sanduicheria lá e é o único fornecedor. Ninguém concorre com ele. Se alguém concorreu, o Marco Rojas mata, simplesmente passa na faca. E aí? Mas o meu tem coisa mais importante no meu é o sanduíche. Pois é. Então, ele vai preocupar em diminuir seus custos de produção? Não, ele não tem concorrente, o que ele faz? Se ele quer ganhar mais, ele aumenta o preço. E se ele não está preocupado em custos de produção, se ele não está preocupado em melhorar a produção dele, ele não investe. Ele não investe, ele guarda tudo, ele estoca, ele faz igual um pirata, igual o tio Patinhas, ele põe todo o dinheiro dele no banco, no quarto, onde ele quiser. Ele não investe em melhora do produto, porque ele não tem concorrência. Então, na sexta-noite, eu quero comer um sanduíche, só tem o Marco Rojas. Pô, mas não é bom aquele sanduíche. Ué, e aí, você vai fazer o quê? Você vai em Santa Bárbara, na cidade do lado, a 20 quilômetros, comprar um sanduíche? Não. Então, você vai ter que se contentar do Marco Rojas. Pô, mas o cheeseburger do Marco Rojas está R$ 25. R$ 25. E a Coca-Cola 200 ml? 15. Né? Então, se você quiser, vai ser esse o preço. Se vira. Só tem ele como fornecedor, é assim que acontece. É assim que acontece de maneira esdrúxula no mercado sem concorrência. Então, o bom mesmo é o mercado concorrencial. E qual que é a relação que nós podemos encontrar aqui entre o princípio da livre concorrência e o princípio da livre iniciativa? Essa livre iniciativa, a gente viu lá no início, né, um dos fundamentos do direito econômico, um dos fundamentos do sistema econômico nacional. A livre iniciativa garante que você pode buscar atuar em qualquer setor que lhe agrade, né? É mais do que isso. O Estado vai garantir que os particulares tenham condições de participar em quase todas as atividades econômicas possíveis no país. Então, essa livre iniciativa ela tem um sentido muito próprio de garantir liberdade individual de atuação, de garantir que você pode sonhar com ser um empresário daquele setor. E a livre concorrência, por outro lado, ela seria uma forma instrumental de garantir a justiça no mercado. Então, a livre concorrência é uma maneira do direito, um instrumento para o direito limitar a fixação de preços, a fixação de mercadorias, limitar o poder de um único fornecedor, limitar que um único fornecedor torne-se todo poderoso naquele mercado. É essa relação de complementaridade que existe entre eles. Continuando, Oi? Marco? Não, eu só queria deixar um comentário. Essa crise do coronavírus vai reforçar muito a importância do Estado na economia. Sem Porque o dúvida. Estado agora vai começar a mexer com órgãos públicos essenciais para a população, como saúde, segurança, educação. Não acha, não? Sim, sem dúvida. A gente vai ver que semana passada, ou retrasada, eu assisti uma entrevista do
do secretário-geral da OCDE, que é a Organização da Comunidade Econômica dos Países Desenvolvidos. Enfim, as economias mais desenvolvidas do mundo fazem parte dessa organização internacional. E os princípios que essa organização internacional defende normalmente são princípios mais liberais, ou seja, menos Estado na economia e mais incentivo à liberdade de atuação do particular. Mas perante essa possibilidade de grande recessão que a gente vai enfrentar após o coronavírus, mesmo a OCDE, não é consenso, não é difícil chegar no consenso, mas a maior parte dos países que compõem a OCDE tem concordado que vamos depender de muitas obras públicas, muito incentivo público para a economia, ter uma retomada na economia. Pode até ser bom, porque o Brasil tem várias obras para serem feitas, né? Muitos outros órgãos como o CAD, Banco Central, CDB, também. Receita, tudo. A gente vai depender de tudo agora, vai ter que ser um esforço muito grande, conjunto. Então, beleza, vamos lá, continuando. Deixa eu voltar aqui. Sobre essa livre concorrência, como que o Estado vai atuar para garantir a livre concorrência em um mercado competitivo, um mercado saudável? A atuação pode ser negativa, ou seja, na verdade, se abster de atuar, ou pode ser positiva. Quando o Estado atua negativamente, isso significa que ele não vai criar embaraços jurídicos para atuação privada, ou seja, não criar legislação que entrave burocracia demais. Na verdade, o que tem se tentado cada vez mais é diminuir a burocracia para atuação nos mercados, né? O que o Estado, principalmente o Estado brasileiro, falando especificamente do Estado brasileiro, melhor dizendo, tem tentado é diminuir a burocracia. Positivamente, como o Estado pode atuar positivamente? Ele intervém, a gente vai ver na próxima aula a diferença de intervenção e de atuação, mas ele fiscaliza, ele evita o abuso do poder econômico, ele tenta evitar o abuso da liberdade de atuação desses particulares. Tem particular que muitas vezes não está satisfeito com os milhões que ganha, quer ganhar bilhões. A gente sabe que essa história também de pintar empresário como vilão já passou, né, pessoal? Isso também não é sempre assim, nem sempre um é coitado, o outro é vilão, é tudo relativo. Mas existe, historicamente no Brasil, uma elite que não quer perder o poder, a gente sabe disso, não é só no Brasil, no mundo, mas no Brasil muito especificamente. Quem era fazendeiro começa a investir em empresa, quem era fazendeiro começa a investir em logística. O maior fazendeiro do Brasil, o maior produtor agrário do Brasil é o Blairo Maggi, que já foi ministro na época do governo petista. Então, ele, de uns tempos para cá, ele tem saído do agronegócio, ele continua com muita força no agronegócio e começa a investir em logística, começa a investir em empresas de estrada de ferro, de transporte ferroviário, transporte marítimo. E se um cara desse está investindo é porque ele sabe que vai entrar grana ali. Então vamos ficar de olho no Blairo Maggi, segue o Blairo Maggi, tá? Então a gente quer evitar, qual que é a relação do Blairo Maggi com os demais? O Blairo Maggi vai se transformar em um investidor muito grande desse setor. Em algum momento, o Blairo Maggi, então, não estava satisfeito com os milhões que ele ganha no agronegócio, ele quer ganhar milhões também no setor de logística. E se ele tiver, não ele, tá? Vamos fugir de nomes, não vamos falar ele, mas um empresário qualquer. Se ele tiver que se impor e enxergar ali uma possibilidade de monopólio, de atuar sozinho, ele vai forçar isso. Porque para ele é bom, porque ele vai ganhar mais trabalhando menos. Ele vai ser o único fornecedor. Então, o que o Estado quer aqui é evitar cartel, é evitar monopólio, normalmente. O Estado pode ter monopólio sobre algumas produções, mas ele não quer que o particular tenha, não. Tá? Então, temos uma decisão polêmica sobre essa intervenção na concorrência, sobre essa limitação do particular na concorrência. Na ADPF número 46, o STF decidiu
que as empresas, ou a empresa pública de Correios e Telégrafos, que é o nome completo dos Correios, ele tem privilégio de entrega de correspondência. Como uma empresa privilegiada, garantido pela Constituição, permitir que ele tenha o monopólio de transporte de certos tipos de correspondência, tipo cartas pessoais, malotes, só quem pode fazer no Brasil são os Correios. Como isso está previsto, inclusive, na Constituição, não violaria a livre concorrência e a livre iniciativa, porque outros tipos de transportes podem ser feitos por outras empresas, então, como a LOG, como a UPS. Essas empresas, o que aconteceu foi que essas empresas famosas de transporte americanas e europeias, elas queriam vir para o Brasil, porque o mercado é muito grande. E aí elas questionaram esse monopólio dos Correios. E aí os ministros do STF entenderam que não é inconstitucional esse monopólio dos Correios. Uma decisão muito polêmica, tem muita gente que fala que, no fundo, foi uma decisão política, que não foi uma decisão jurídica. Não vou entrar tanto assim dentro dessa decisão, porque tem outros temas, né? E acaba que a gente ficaria agarrado demais aqui, tá? Mas saibam que tem vários questionamentos sobre essa possibilidade de monopólio aqui dos Correios. Tem sido muito questionado. Se o particular não pode ter monopólio, por que os Correios poderão ter esse monopólio? Ainda mais os Correios que supostamente não entregariam um bom serviço. Tem gente que fala que tem que acabar com os Correios. Eu não acho que... Não sei, não tenho opinião sobre isso não, tá? Então, a atuação... Quais são os exemplos de atuação positiva do Estado? Quando eu digo positiva... Ô, Marcos, só um minutinho, deixa eu só fechar essa sobre a livre concorrência, aí eu abro para questionamento. Um exemplo de atuação positiva do Estado não é positiva quando eu falo aqui de ser benéfica, é de agir, né, de ação mesmo. Do Estado tomando um posicionamento, essa proteção que o Estado concede, e o estímulo também que o Estado brasileiro concede às empresas de pequeno porte. A gente sabe que grande número, se não a maior parte dos empregados no Brasil estão vinculados a micro ou pequenas empresas, ou pequenas de médio, ou empresas ainda de médio porte, né? A micro ou pequenas empresas. E ao defender essas empresas, ao tratá-las com mais benefício do que as grandes empresas, você não está fazendo algo injusto, o Estado não estaria sendo injusto ou não isento. Ele está fazendo o seguinte, ele está praticando aquilo que a gente conhece como isonomia material. Isonomia material não é tratar todo mundo da mesma forma, é tratar os desiguais na medida de suas desigualdades. Quer ver como que o Estado pode fazer isso? Regulando o horário de funcionamento do comércio. E quem tem possibilidade de regular o horário de funcionamento do comércio? Os municípios, voltando àquela matéria de 2 aulas atrás, sobre competência para legislar. O município pode legislar quando se tratar de interesse local. O comércio local é de interesse do município. O município de Belo Horizonte tem um comércio completamente diferente do município de Barão de Cocais, onde eu cresci, que era uma cidade pequena. O comércio lá fecha 5 horas da tarde, 6 horas, e aí depois ficam os barzinhos no máximo, né? Belo Horizonte não, Belo Horizonte tem uma demanda muito maior de consumo, de prestação de serviços. Então, a cidade de Belo Horizonte tem que ter o poder de legislar sobre o horário do seu comércio, e a cidade de Barão de Cocais, por outro lado, também, porque são sociedades muito distintas. E aí o interesse é local. Então, para legislar sobre o horário de funcionamento do comércio local, a competência é municipal. E, buscando evitar a dominação de um determinado ramo por uma grande empresa, por um oligopólio, por várias empresas que compõem um grupo fechado muito poderoso, nós tivemos uma decisão do STF lá em 2003. Qual setor? Setor de farmácias, pessoal. Olha o setor de farmácias. Quando você anda em Belo Horizonte, você vê Araújo, Droga Raia, Araújo, Droga Raia, Araújo, Droga Raia. Hoje, dificilmente, pequenas farmácias resistem à competição com esses dois monstros, né, do mercado.
Vamos entender melhor como que se deu a decisão do STF aqui. Para o STF, tratando de fixação do horário de funcionamento, seria competente o município, porque é assunto de interesse local, como está aqui na terceira sentença, né, no terceiro período já da jurisprudência. Então, o que o STF falou? Qual foi a ementa? A fixação de horário de funcionamento para o comércio dentro da área municipal pode ser feita por lei local, ou seja, municipal, visando o interesse do consumidor e evitando a dominação do mercado por oligopólio. Então, para evitar que certos grupos de farmácia dominassem o mercado, colocou um limite de horário. Então, Rodrigo, mas como que isso pode evitar um oligopólio? É simples. Pensa no seguinte, quem tem mais condições de contratar mais empregados, a grande ou a pequena empresa? A grande empresa. Um empregado a mais para uma Araújo, para uma Droga Raia, não é quase nada, quase nulo, né, o que esse empregado vai trazer de custos para ela. Mas para uma drogaria familiar que está ali há 20 anos, eu moro no bairro Santo Antônio, e aqui no bairro Santo Antônio é impressionante o tanto de farmácia que tem na Prudente, né? Então, no bairro Santo Antônio e no Luxemburgo e no Cidade Jardim, porque no Santo Antônio nós só temos velho e shih tzu, quando eles não estão juntos, né? Normalmente você vê shih tzu e velho andando juntos. Então, para fazer minha parte, para cumprir minha função social de morador do Santo Antônio, eu tenho uma shih tzu, porque por enquanto eu não estou velho. Eu tenho uma shih tzu. Professor, não pode não, professor. Pelo amor de Deus, eu moro no São Bento. Aí, tá vendo? Só falta você ter uma shih tzu, para ficar bem típico. E aí aqui a gente, como tem muito velho, aqui é lotado de farmácia na região. E você vê que as farmácias locais, elas estão sumindo. Por quê? Porque ficar aberto até 8 horas, elas não conseguem ficar abertas até 8 horas, 9 horas da noite. A Araújo consegue, a Droga Raia consegue. Isso faz com que essa empresa perca clientes, essa empresa local, pequena, familiar, perca clientes e, consequentemente, venha à falência, venha a fechar as portas. E para evitar, e quem que vai continuar neste mercado? Só as grandonas, né? E elas vão criar um oligopólio e daqui a pouco elas estão combinando valores entre elas e acabou o mercado competitivo. Então, colocar um horário de funcionamento, fixar um horário de funcionamento pode ser bom para o mercado. Pode ser bom para o mercado pensando dessa forma. Ficou claro? Alguma dúvida até aqui? Não? Então tá bom. Eu sou Santa Bárbara e Barão de Cocais, eu fiquei muitos anos ali, hein? Eu trabalhei muito naquela mina de Itabira, sabe? Sim. Então, é uma região de mineração, né? O quadrilátero ferrífero. Posso ver ali. Lá foi bom crescer lá, que é uma cidade pequena, então é bom. É bom utilizar como exemplo. O Marco Rogas é de lá também. Não. Valeu, professor. Valeu. Então, há exemplos de atuação positiva do mercado, ou do Estado, do Estado agindo para que não haja distorção na concorrência. Outra possibilidade está até prevista na lei. Qual lei? No Código Civil. É o Código Civil dando concretude à previsão constitucional de respeito à concorrência. Está lá no artigo 1147, cláusula de não concorrência do artigo 1147 do Código Civil. Não havendo autorização expressa, o alienante do estabelecimento não pode fazer concorrência ao adquirente nos 5 anos subsequentes à transferência. Prazo. Como é que funciona esse prazo? Então, é no máximo de 5 anos. Então, para evitar que esse cara saia da concorrência para sempre, o Estado, através do legislador, ele limitou, falou assim, ó, no máximo 5 anos, se você vendeu um estabelecimento, você não vai poder, você vai ter que respeitar um período de 5 anos até voltar a concorrer com quem adquiriu o seu estabelecimento. As partes podem modificar esse prazo. Eu já vi modificação para menos, nunca vi modificação para mais, né? Porque é muito tempo, né? Já vi modificação a menos. Eu acho que modificação a mais não seria permitida. Se quisesse modificar acima de 5 anos, eu entendo que haveria uma ofensa ao princípio da livre concorrência.
Se nós temos um Estado, portanto, que pode atuar na economia, pode intervir no mercado para preservar a livre concorrência, que costuma ser benéfica, nós temos também limites impostos ao Estado, limites impostos à administração pública, ao legislador, aos fiscais, a todos que compõem o poder estatal, né? Então, o Estado ele não pode atuar de forma abusiva. E quando que o Estado atua de forma abusiva? Um exemplo está descrito na súmula 646 do Supremo Tribunal Federal. O que aconteceu nessa súmula? Tentou-se impedir que houvesse instalação de certo estabelecimento comercial em uma área. Vamos entender melhor. Súmula 646 do STF. Ofende o princípio da livre concorrência a lei municipal que estabelece a instalação de Ofende o princípio da livre concorrência, lei municipal, que impede a instalação de estabelecimentos comerciais do mesmo ramo em determinada área. Então, houve uma lei municipal que fixava uma área X, vamos supor, 5 quilômetros. Não, 5 é muito, né? 1 quilômetro quadrado. Então, que seja, 1 quilômetro quadrado, não, também é pouco, né? Vamos lá, 3 quilômetros quadrados. Nesses 3 quilômetros quadrados, só pode ter um estabelecimento daquele setor comercial. Então, só pode ter um estabelecimento de bar, só pode ter um estabelecimento que configure uma cafeteria, um estabelecimento que configure uma papelaria. Não pode ter 2. Opa, o que é isso? Isso daí está ofendendo o princípio da livre concorrência. Então, o STF foi lá e falou para o poder municipal, falou para o legislador, falou que você está louco, você não pode fazer esse tipo de coisa não, isso é contra o princípio da livre concorrência, você está atrapalhando o mercado. Vamos entender melhor lendo a jurisprudência. Peço desculpas até, pessoal, mas a jurisprudência é grande, mas eu vou explicando. Como agente normativo e regulador da atividade econômica, o Estado exercerá, na forma da lei, as funções de fiscalização, incentivo e planejamento, sendo este determinante para o setor público e indicativo para o setor privado. Confiram com recurso extraordinário 199.517.3. Assim, não cabe ao município, sob pena de olvidar o princípio constitucional da liberdade de iniciativa econômica, não apenas de liberdade de iniciativa econômica, mas de concorrência, proibir a abertura de novo estabelecimento comercial similar ao existente dentro de uma distância de 500 metros. Então, dentro daquela distância de 500 metros, não poderia ter um concorrente. Que absurdo, que absurdo. Por que não pode? Não faz nenhum sentido. Provavelmente vai fazer sentido. Em algum momento, você vai perceber que quem tentou aprovar essa lei tinha interesse. Vai fazer sentido, porque eu não sei de onde que as pessoas tiram essas ideias, para ser sincero. Só pode ser por causa de interesse financeiro envolvido no meio. O procedimento acaba por criar uma verdadeira reserva de mercado, em desrespeito aos princípios contidos na Carta da República, especialmente da livre concorrência, e nesse sentido conferir o verbete 646 da súmula deste tribunal. Então, olha que loucura, né, pessoal? Existia uma tentativa, que existia uma legislação local, uma legislação municipal que tentava impedir que fossem abertos estabelecimentos comerciais similares ao que já existem em uma distância de até 500 metros, dentro de uma distância de 500 metros. Que absurdo, né? Assim, a gente não teria, por exemplo, então, esse tanto de farmácia aqui na Prudente de Moraes. A gente também não teria esse tanto de bar em Lourdes. A gente não teria essas áreas boêmias de Belo Horizonte, que são várias, né? Não teria um tanto de padaria, igual a gente tem em certos setores. E eu mostrei para vocês ali, tinha uma foto no início, antes de eu tratar sobre especificamente o princípio da livre concorrência, falando que isso é quase que uma utopia em falar em livre concorrência. Aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 grandes empresas do setor, nessa imagem, né? Eu espero que vocês estejam todos vendo, dos seus setores específicos, e essas 10 grandes empresas, olha o
tanto de outras empresas que elas dominam, o tanto de outras empresas nas quais elas são investidoras. É impressionante. Aqui, ó, a Procter & Gamble, ao mesmo tempo que ela produz o Gillette, que ela produz, o que mais? Ela produz a Oral-B, Duracell, ela é sócia investidora da Hugo Boss, da Lacoste, então, nos setores mais diversos. Acaba que, pelo menos esse mercado de fornecimento, né, no fornecimento a gente tem um número reduzido de grandes empresas, de empresas gigantescas que dominam as outras, né? Olha a Coca-Cola, o tanto de coisa que a Coca-Cola é dona. A Pepsi tem mais coisa ainda que a Coca, eu acho, né? Porque a Pepsi ela diversifica mais, a Coca vende mais como refrigerante, a Pepsi tem ali, ó, ela é dona de um tanto de salgadinho. Então, a gente quer um mercado livre, um mercado de grande concorrência, mas quando surgem pequenas empresas que se destacam, quase sempre vem uma empresa maior e adquire grande fatia de suas ações ou grande fatia de suas cotas sociais. É o que acontece. Junto com a livre concorrência, e são complementares, a gente fala também em defesa do consumidor, ou em princípio da defesa do consumidor. Seria o sexto princípio dos nossos princípios, né? O sexto desses grandes princípios de direito econômico. Pessoal, como que se começa a pensar em defesa do consumidor? Se começa a pensar em defesa do consumidor quando se percebe que a atividade econômica é um ciclo. Logo no início da maior intensificação do setor econômico, setores econômicos e produtivos de serviços, eram antagônicos os interesses dos empresários e dos consumidores. Hoje a gente vê que, na verdade, o empresário depende demais de um mercado consumidor saudável, porque a parte final do grande ciclo, né, esse é um ciclo, então o ciclo não tem fim, mas vamos supor, seria uma parte final para reiniciar esse ciclo. A parte final dessa atividade econômica é o consumo. Não existe empresa se não existir consumidor, não existe empresa se não existir quem contrate. Então, tem que se proteger o mercado consumidor, tem que se proteger o consumidor tem que ser valorizado, e um mercado saudável, bem fiscalizado, é importante para a economia se manter aquecida, porque se toda a economia começa com a produção, ela finaliza no consumo. E no intervalo, nós temos diversos, entre o início da produção e o consumidor final, a gente tem enormes, né, e inúmeras etapas que empregam muitas pessoas, que geram renda, que geram tributos, os tributos vinculados ao transporte, então ISS, ICMS, enfim, existe uma cadeia gigantesca entre o produtor inicial e o consumidor final. Então, se a gente vive numa sociedade que a gente chama de sociedade do consumo, era da sociedade do consumo, sociedade de informação, é óbvio que o consumidor vai ser uma figura relevante para a vida social. E esse consumidor, esse mercado consumidor como um todo, tem que ser protegido. É o que está previsto lá no artigo 5º da Constituição Federal, no inciso 32. Então, a própria Constituição previu no seu texto que iria ser elaborada uma legislação vinculada ao consumidor, e é a Lei 8.078, de 1990. Essa lei 1878, lei ordinária 1878 de 1990, cria o Código de Defesa do Consumidor. E esse Código de Defesa do Consumidor, ele é muito protetivo, ele reconhece que existe uma relação muito distinta, de forças muito distintas, nem é de força econômica, mas é de força informacional, de conhecimento sobre aquele produto, entre o consumidor final e o produtor. E aí, esse Código de Defesa do Consumidor, ele prevê muitos direitos ao consumidor e prevê como ele vai ser protegido, né? Então, ele reconhece que tem que equilibrar essa relação jurídica entre as partes. Surge, portanto, esse Código de Defesa do Consumidor e esse princípio de defesa do consumidor com um objetivo. Qual que é o objetivo? Distribuir custos. Como assim? Quem vai explicar para a gente é o Fábio Lhô Coelho. O professor Fábio Lhô, muito conhecido de quem já estudou
direito empresarial. Assim, do incremento do mercado de consumo brasileiro decorrente da vigência do Código de Defesa do Consumidor, decorre a elevação do custo de produção ou circulação de bens ou serviços. Então, veja bem o que o professor Fábio fala aqui. Ó. Quando entra em vigor o Código de Defesa do Consumidor, há uma elevação do custo de produção das empresas. Por quê? Porque agora as empresas têm que respeitar parâmetros mais rigorosos, que é absorvida paulatinamente pela majoração dos preços finais. Então, por mais que tenha um aumento do custo de produção, quem que vai arcar com esse aumento do custo de produção? Quase sempre é o consumidor, é a parte mais fraca da relação. Então, vai para o preço final o aumento desse custo de produção. Então, quando as empresas alegam que o CDC, né, o Código de Defesa do Consumidor, deixou mais caro produzir no Brasil, já ficou mais caro? Ficou, mas se aumentou seu preço final, para você não mudou nada, aumentou foi para o consumidor. Ah, mas agora, então, quando ele consome por um valor menor e acaba que ele vai consumir menos. Tudo bem, ele pode consumir menos, mas ele tem mais garantias de segurança. Ah, não acho que deve existir o Código de Defesa do Consumidor. Eu tenho tanto de amigo que eu vou te falar, como eu fui investir em empresa, eu faço parte de um tanto de grupo que tem empresário, jovem empresário. Eu não sou empresário, eu sou sócio, mas um tanto de grupo que tem jovens empresários. Nossa, os caras falam coisa demais. Quando começou a ter a polêmica sobre a Baker, eles falaram que era um absurdo. Estavam tentando enganar a Baker, ganhar dinheiro em cima da Baker, e que a empresa não poderia ser culpada por aquilo. Pelo amor de Deus, meu amigo, como é que você pode viver numa sociedade que você não tem segurança para tomar uma cerveja? Claro que é culpa da empresa, a empresa tem que garantir isso. Então fica muito caro produzir, então não produz, pô. Então não produz, velho. Você já sabe que tem a legislação, então não entra no mercado, velho. Só que se fica muito caro, você repassa isso para o consumidor. Então o consumidor aceita pagar o mais caro para ter mais segurança, velho. É uma troca, uma troca. Vamos continuar. A eficácia do diploma legal importa numa inegável melhoria da qualidade do mercado de consumo. Então, vale a pena pagar mais para ter um mercado e para ter mais segurança. Mas quem suporta suas repercussões econômicas é o próprio consumidor. Tem ele, a partir da obediência pelos empresários à lei de tutela dos seus direitos, acesso a produtos e serviços de melhor qualidade, mas paga por isso. Pessoal, é o Fábio Lhoa Coelho, empresarialista, direito empresarial que está falando isso. Não é constitucional, não é civil. É o professor de direito empresarial que valoriza a empresa. Ele reconhece que quem paga pelos custos do direito do consumidor é o próprio consumidor. E fica feliz por isso, porque agora ele tem mais segurança para consumir. Aplicabilidade. Como que a gente aplica esse princípio de defesa do consumidor? De várias formas, né? De várias formas, mas especificamente ele previsto aí na Constituição, tanto no artigo 5º quanto no artigo 170, nos incisos respectivos, ele é diretivo, ele é informador da ordem econômica. Ou seja, precisou surgir uma lei posterior para dar concretude a ele. E essa lei posterior foi a Lei de Defesa do Consumidor. E não só isso, foi criado o Código de Defesa do Consumidor, né? Foi criado todo um sistema, então tem PROCON, tem setores do Ministério Público voltados para isso, setores da Defensoria, os juizados especiais. Inclusive eu peço desculpa, né, na minha gravação lá no YouTube eu confundi lei que criou o Código de Defesa do Consumidor e lei que criou e a lei dos juizados especiais. Peço desculpas novamente. E então há um arcabouço jurídico que surge, e órgãos jurídicos, inclusive, que surgem depois, que se prevê na Constituição que os consumidores têm que ser protegidos. Por outro lado, quanto à dinâmica das próprias leis, o Código de Defesa do Consumidor e essas previsões, ele afasta a aplicação de normas de natureza infraconstitucional, ou seja, abaixo da Constituição, que representem um retrocesso na busca da defesa do consumidor. Como assim, Rodrigo? Vou dar um exemplo. Você criou um sistema, você criou uma definição e uma proteção de defesa do consumidor, então você não pode permitir que haja um retrocesso, porque um setor específico tem muita força, tem muita condição de fazer pressão política, né? Então, quando entrou em vigor o Código de Defesa do Consumidor, quando foi publicado o Código de Defesa do Consumidor, existia uma discussão muito grande
sobre um artigo específico, o artigo 3º, parágrafo 2º da Lei 8.078. Então, artigo 3º, parágrafo 2º do Código de Defesa do Consumidor. O que está previsto neste artigo 3º, parágrafo 2º? Está previsto o seguinte: fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção. Beleza. E o parágrafo 2º? Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista. Então, lá no parágrafo 2º do artigo 3º, foi previsto que serviços de natureza bancária, financeira, de crédito e de seguro se encaixam nos termos de fornecedor do Código de Defesa do Consumidor. E aí? O que isso quer dizer, Rodrigo? Isso quer dizer que vai se aplicar o Código de Defesa do Consumidor nessas relações. Então, vai se aplicar o Código de Defesa do Consumidor. E aí os bancos, as seguradoras e as financeiras não gostaram nada disso, porque previram que teriam que se adequar, que não poderiam aplicar aquelas taxas, né? Porque não é taxa no sentido público, no sentido do direito tributário, aquelas taxas que eles aplicavam, não poderão aplicar emolumentos e custas muito altas, não poderão aplicar as previsões do Código Civil, que era mais benéfico para eles. Lembrando que o Código de Defesa do Consumidor entrou em vigor em 1990, então se aplicava ainda o Código Civil de 16, que era melhor ainda para os bancos. Então os bancos ficaram loucos quando eles viram que teriam que aplicar o Código de Defesa do Consumidor. E aí eles foram à Justiça, foram até o STF suscitar a inconstitucionalidade daquilo. Cara de pau dos bancos, cara de pau, eles continuaram aplicando tudo que eles aplicam até hoje. Mas eles queriam que se oficializasse essa relação completamente desigual que existe até hoje. Qual foi a decisão do STF? Aqui eu não trouxe especificamente a jurisprudência, porque ela era muito grande, mas eu trouxe uma notícia que está lá no site do STF da época, sobre a decisão à época. O STF esclarece a decisão em ação direta de inconstitucionalidade sobre a aplicação do CDC, Código de Defesa do Consumidor, aos bancos, ou Código do Consumidor. Em decisão unânime, o plenário do Supremo esclareceu o conteúdo da ementa, resumo de um julgamento, referente à ação direta de inconstitucionalidade 2591-2591, ajuizada pela Confederação Nacional das Instituições Financeiras. A entidade pedia a inconstitucionalidade do parágrafo 2º do artigo 3º do Código de Defesa do Consumidor, na parte em que inclui, no conceito de serviço abrangido pelas relações de consumo, as atividades de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária. O consenso estabelecido pelos ministros do STF consistiu no cabimento da aplicação do CDC às operações bancárias, ou seja, já era, se aplica o CDC e é óbvio que tem que se aplicar o CDC. Eles só ajuizaram essa ação para continuar continuar com suas práticas injustas em relação aos seus correntistas, alegando que ainda não havia consenso sobre a aplicação do Código de Defesa do Consumidor àquelas relações. Beleza? Pessoal, deixa eu ver aqui, defesa do meio ambiente. Tá, não, vamos continuar, vamos até 10 horas mesmo, né? Eu ia tentar ir direto para questões, mas vamos até 10 horas. Depois, se não der, a gente continua na próxima aula. Bom, defesa do meio ambiente. A gente já sabe que hoje existe um arcabouço jurídico gigante, né? Uma ordem jurídica nacional e internacional de defesa do meio ambiente, mas isso também foi tratado pelo Constituinte ao falar sobre economia. E a defesa do meio ambiente representa aquela dificuldade ou aquele esforço do legislador brasileiro quando ele estabelece na ordem econômica nacional que deve haver um equilíbrio entre liberdade econômica e limitações importantes para a vida social. Então, quando a gente fala em direito ou defesa do meio ambiente, a gente está superando a ideia de proteção do meio ambiente como entrave ao desenvolvimento nacional.
nada disso, né? Na verdade, a defesa do meio ambiente criou novos mercados. Há países que incentivam a defesa do meio ambiente, há empresas que incentivam a defesa do meio ambiente, há países que consomem preferencialmente produtos com selo de certificados de defesa do meio ambiente. Então, a Noruega, a Suécia, a Alemanha consomem produtos brasileiros produzidos na Amazônia com selo de produção sustentável, com selo de investimento. A Natura tem uma loja gigante agora em Paris, que mostra como que é a sua fundação de preservação do meio ambiente, está vendendo bastante lá. Criaram-se novos mercados, na verdade, com a defesa do meio ambiente. Então, podemos falar no mercado de carros elétricos, carro a gás, que polui menos, que mais? Energia sustentável. E quando a gente produz dessa forma, quando a gente respeita o meio ambiente, na verdade, a gente está reconhecendo que isso é tanto um direito quanto um dever transgeracional. Acho que vocês já ouviram essa palavra em constitucional. Transgeracional significa que nós temos um dever perante as gerações futuras. A gente não pode entregar para eles um planeta pior do que a gente recebeu. Então, é um direito entre gerações, é um dever da nossa geração com a geração futura e com a geração dos nossos filhos, com a geração dos nossos netos. Então, é um dever reconhecido como um dever transgeracional. A gente tem que preservar o meio ambiente para que eles tenham boas condições de vida. Eu não sei vocês, mas eu recebi hoje na verdade, eu vi de um aluno, ele postou no Instagram uma chargezinha do coronavírus. Eu não queria entrar nesse, mas agora eu já comecei. Né? Uma crítica, né, à poluição, à degradação ambiental, e mostrando o coronavírus, um questionamento. O coronavírus, ele é um vírus ou ele é um anticorpo da Terra contra o ser humano? Porque se a gente pensar bem, acho que quem está morrendo, a maioria é idoso, a maioria ou é idoso ou é de meia idade, né? E são seres humanos que estão morrendo, né? Os outros animais, acho que eles não estão morrendo. Então, acho que é a Terra reagindo a gente, tentando frear o número de seres humanos vivendo na Terra mesmo, viu? Eu fiquei até encucado com isso. Falei, gente, será que não é que isso faz sentido? Não estou vendo cachorro morrendo, gato, macaco, isso veio do morcego, elefante, não estou vendo ninguém morrendo, nenhum outro animal morre, só o ser humano. Ainda o ser humano morre mais ainda, ser humano de meia idade e de idade avançada. Será que estão aqui tentando diminuir a Terra, mandando um recado para a gente? Vamos diminuir o número de seres humanos. A gente está reagindo à degradação ambiental. Fiquei encucado com isso. Bom, superando essa breve brincadeira, né? A análise econômica. No longo prazo... Passando da política para a sociologia. Aí, cientificamente, aí não vai dar, não. Isso daí foi uma viagem, mas foi uma brincadeira que eu achei interessante a reflexão. A análise econômica sobre defesa do meio ambiente. No longo prazo, o que os autores de direito econômico e de economia mesmo alegam é que a preservação, economicamente, ela supera a exploração, porque quem preserva, inclusive, cria setores turísticos. Vejam como é que hoje, muitas pessoas são empregadas em países que têm resorts, em locais de conservação ambiental, não só em outros países, no Brasil também. A gente explora mal a Amazônia, mas na África há um setor turístico vinculado aos safaris, não safari para matar, né? Safari para ver os animais o mais próximo da vida selvagem possível. Então, o setor hoteleiro, o setor de fornecimento, o setor de viagens, pessoas que trabalham lá, pessoas que ficam naqueles jipes, que trabalham nesses hotéis. Muitas vezes são contratados pessoas do local, que fazem parte de tribos do local. É bem interessante, né? Então, acaba que essa preservação cria novos mercados e gera mais para a economia do que a exploração. É essa a ideia de alguns autores de economia. E qual que é a diferença entre preservar e conservar, galera? Não sei se você sabe, isso não é muito jurídico, não, mas isso é direito ambiental, se bem que né? Mas só para uma curiosidade aqui. Na preservação, nós estamos diante de uma proteção sem interferência humana, a natureza é intocável.
E já, por outro lado, a conservação, uma proteção com uso racional da natureza, manejo sustentável, etc. E presta bem atenção, que está mostrando aqui uma florestinha, uma produtora, uma casinha, e ali algumas plantações. É o que tem acontecido. O setor agropecuário brasileiro está saindo do centro-oeste, está começando a pegar ali a parte de baixo da floresta amazônica, da região amazônica, indo para o que a gente chama de Matopiba, Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. Ele vai fazer um arco, né? Vai sair do sul, porque ele saiu do sul do país, foi para o centro-oeste e vai fazer assim, ó, vai dar uma volta, vai acabar chegando até o norte de Minas. E como que se dá essa produção na Amazônia? Eles produzem conservando parte da floresta. E aí chegou-se à conclusão que isso é até bom para a produção, faz bem para o solo, te dá um sabor diferente para algumas frutas, por exemplo. Acho que tem muito de fruta, mas é mais legume e hortaliça. E é muito bom para o gado, porque o gado tem sombra, ele fica deitado, o solo é mais plano, o gado fica tranquilaço, relaxado, aí acaba que a carne do gado fica boa. Então, a conservação acaba que tem consequências positivas, na maior parte das vezes. E quando nós falamos em conservação, pensamos em desenvolvimento sustentável. E para a professora Natália Masson, que é uma constitucionalista muito boa também, desenvolvimento sustentável é a atuação produtiva guiada pela necessidade de preservar o meio ambiente, não só para as gerações do presente, mas também para aquelas que estão por vir. Inclusive, nós tivemos uma modificação muito recente, foi uma emenda constitucional em 2003 que modificou o inciso 6 do artigo 170, que é esse artigo que fala sobre a preservação ambiental. Então, temos ainda uma constante preocupação envolvendo o meio ambiente e como nós podemos preservar e aproveitar uma riqueza natural tão grande do nosso país, né? Acho que é muito mal utilizado no nosso país. Pelo menos quando eu converso com alguns estrangeiros, eles não entendem como na região amazônica não tem tanto turista igual na África do Sul, por exemplo, né? Bom, pessoal, e como que se dá efetividade a essa proteção? A efetividade através de legislação, e hoje a gente tem, inclusive, ou concretude ou efetividade, a gente tem uma legislação, que é a Lei 9.605, que prevê crimes ambientais e prevê várias formas de punição. Tem medidas administrativas, temos responsabilidade civil, responsabilidade penal. E algo muito importante, voltando aqui nessa emenda constitucional 42 de 2003, é que esse trecho final, tratamento diferenciado conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços, ele é trazida por essa emenda. Antes se falava só em defesa do meio ambiente. Hoje o inciso 6 fala o seguinte: defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado conforme o impacto ambiental. Então, se você polui menos, se você causa menos impacto, você pode ter incentivos fiscais em contrapartida. Ou o contrário, o governo pode criar incentivos fiscais para você impactar cada vez menos o meio ambiente. Bom, galera, são 9h55. Eu entro no princípio das desigualdades na próxima aula, e aí também vou falar sobre modos de atuação e intervenção do Estado, direto e indiretamente, na economia. Beleza? Algum questionamento? O professor, Bom demais. aqui é o Gabriel falando. Onde que essa aula vai estar disponível? Vai estar no YouTube? Ô, Gabriel, essa aula ela vai ficar no Teams, lá no grupo dentro do aplicativo Teams. Ela fica gravada lá. Ah, tá. Tá? Mas aí, como, Rodrigo? Oi. Boa noite. Boa noite. Pegando o nicho com a dúvida anterior, como que a gente faz para conseguir entrar nesse aplicativo? Porque quando a gente tenta entrar sem o link, pede uma senha, algo assim. E quando vocês entram com o link? Aí a gente só consegue entrar no aplicativo mesmo quando é autorizado a entrada para a aula. Para ver direto a aula. Professor, Oi, Nau.
Eu vi que tem 2 aulas disponibilizadas da sua matéria no ABA. Sim. Não são elas? Não, essas aulas que foram disponibilizadas foram links do YouTube. O que eu posso fazer? Marinalva, né? Marinalva. Eu posso copiar o link do Teams e colocar lá no AVA, da gravação. Sim, beleza. Agora, como vocês vão ter acesso a isso no Teams, eu já não sei. Porque, pelo que eu tinha entendido, é uma plataforma que vocês teriam acesso também, como alunos. É porque, professor, o pessoal entra como convidado. Tá. Pelo link, para ter acesso à ferramenta. A gente não visualiza nenhuma função da ferramenta. Uhum. Tá. Eu vou tentar disponibilizar a gravação. Então, vou ver se eu consigo disponibilizar o link da gravação lá para vocês. Tá bom, obrigado. Por nada. Gente, para fazer uma colaboração aqui, Augusto falando, a gente faz um cadastro. Tudo bem? A gente faz um cadastro no Teams e depois disso fica disponível lá as aulas salvas. A gente clica no nome da gente cadastrado, ficam as aulas salvas lá. Sem custo nenhum, Augusto? Sem custo nenhum. Ah, ótimo. Então, pessoal, só fazer o cadastro. Então, se cadastrem aí no Teams, porque eu estou pensando aqui, Mas eu sou procurado pela Interpol, se eu cadastrar, será que vai sair meu nome lá? São os ossos do ofício, né, Marco Rojas? E aí, o que eu estou pensando aqui é que se eu disponibilizar o link, pode ser que mesmo com o link vocês não consigam acesso, porque vai remeter vocês ao Teams da mesma forma. Então, façam esse cadastro. Cuidado com o que eu falo, pessoal, porque o negócio aqui é perigoso, hein? Vou te denunciar. Então tá, pessoal. Então é isso. Espero que tenham aproveitado a aula. Espero que tenham ajudado. E até semana que vem. Valeu demais. Sou pessoa mais bacana, gente. Obrigado, professor. Obrigado, Marco. Tá puxando o saco para não te denunciar para a Interpol, né? Valeu, professor. Boa noite. Obrigado, meu. Boa noite. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, gente. Obrigado pela participação, pela presença. Rodrigo. Oi, Emerson. Eu fiquei o tempo todo da aula calado, mas eu tenho direito de resposta, viu? Agora no finalzinho. Eu acho que o Cruzeiro tem que ser menos lembrado. Nós tem mais de 30 dias que nós não perdemos. Vocês estão numa... Eu podia ter ficado calado o resto do dia, né? O Cruzeiro é o melhor momento do Cruzeiro em mais de um ano, né? Esse coronavírus veio para dar uma... Olha. A gente vai ajeitar a casa agora. Rodrigo, obrigado, boa noite. Por nada, obrigado, Emerson. Valeu. Câmbio. Mas matou os presidentes, tudo? Matou os presidentes do Cruzeiro? É o único jeito de consertar. Brincadeira. Câmbio de zero. Oi? Obrigado aí, Rodrigo. Sua esposa falou que ela vai divorciar você. Nada. Obrigado. A esposa está quietinha, está lá em Sete Lagoas com os pais. Estou de folga dela. Amém. Rodrigo, depois eu vou te mandar o link da minha patroa, que você vai ver a coisa mais interessante do mundo. É o quê?
o link da minha história lá em Portugal, quando eu passei lá. Ué, me manda assim. A mulher é a coisa mais interessante do mundo. Se eu começar a contar para você aqui, você vai ficar louco. Mas me manda assim, eu gosto muito de Portugal. Prestar atenção nos lances que eu falava assim. É assim, ela me contava, por exemplo, ela falava comigo assim, pessoalmente, né? É uma pessoa, não é um livro, não é uma coisa de livro, não. Ela falava comigo assim, sabe da onde que eu vim? Meu tetra-avô foi de França Ferdinando. Mas quem que é França Ferdinando? Eu não estou sabendo quem é. O arquiduque Francisco Ferdinando? Aí ela falava comigo. Essa é a importância que eu tenho. Eu trabalhei com a mulher era princesa da Áustria. Aí ela me contava as histórias e tal, aí juntava junto com as histórias do Duque de Bragança. Vou contar, depois eu vou te mostrar para você. Vou mandar para você umas fotos que só nós dois que temos e tal. Você vai ver que coisa mais interessante. A gente vive a história. Não quer dizer que eu sou velho, não. Não sou tão velho assim, não. Só estou vivendo a história. Você não tá velho, não, tá só acabado. Acabado também não, aí não. Tô brincando. É interessante. É interessante. Eu defendo o meu lado, né? Ele defende o dele. Rapaz, eu conheci primeiro-ministro na Europa e os caras conversam com você normalmente. Você é uma pessoa normal. Só que você está conversando. É muito boa mesmo. Depois eu quero saber melhor como é que foi mesmo, sem dúvida. Eu vou te mandar os links lá para você ver as fotos. Manda sim. Coisa interessante. Então, falou, obrigado. E aí você me explica. Verdade. Então tá. Obrigado, gente. Vou interromper aqui a gravação. Boa noite para vocês e até a semana que vem. Um abraço.